Graça e paz, queridos, graça e paz, amados. Estamos aqui mais uma vez para trazer uma palavra da parte de Deus para vocês. E o texto que eu quero trazer agora aos irmãos é um texto bem conhecido. Fala da história do rei Nabucodonosor. E está lá em Daniel, capítulo 3, a partir do versículo 1, quando fala aqui da estátua do rei de ouro e os companheiros de Daniel na fornalha de fogo ardente. O texto nos diz que o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados e a sua largura de 6 côvados. Dá mais ou menos 3 por 2,70 essa altura, e largura, e levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. E ele chamou todas as autoridades daquela época para que assistissem àquela estátua, levantada aquela estátua, e principalmente para que se curvasse. E para que o povo se curvasse, ele fez um edito dizendo que depois que se tocasse todos os instrumentos, ele disse: e qualquer que não se prostrar e não adorar, será na mesma hora lançado dentro do forno de fogo ardente. Queridos, o Nabucodonosor, ele queria não somente exibir poder, mas ele queria que as pessoas o adorassem. Só que havia povo de Deus ali no meio. E o texto nos diz que, portanto, no mesmo instante, aí você vê a partir do versículo 7, portanto, no mesmo instante que todos os povos ouviram os sons dos instrumentos, no mesmo instante chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus e falaram e disseram: ó rei Nabucodonosor, vive eternamente. Tu, ó rei, fizeste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som dos instrumentos e qualquer que não se prostrasse seria lançado dentro do forno de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituísse sobre os negócios da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes, ó rei, não fizeram caso de ti e de teus deuses. Não servem nem a estátua de ouro que se levantasse ou adorar. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram esses homens do rei, e falou-lhes: é de propósito, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês não serviam a meus deuses, nem adorais a estatura de ouro que levantei? Agora, pois, estáis prontos, quando ouvir o som dos instrumentos musicais, e toda sorte de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz. Bom é, mas se não adorardes, sereis lançado na mesma hora dentro da fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? E responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram a Nabucodonosor: não necessitamos de responder sobre esse negócio. Eis que o nosso Deus, a quem servimos, é que pode nos livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de furor e mudou o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego, e falou e ordenou que se acendesse o fogo da fornalha 7 vezes mais que se costumava aquecer. Então ordenou aos homens mais fortes que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego para lançarem no fogo de fogo ardente. Então aqueles homens foram atados, e suas capas, e seus calções, e suas vestes foram lançados dentro da fornalha de fogo ardente. Queridos, é interessante que enquanto o Nabucodonosor estava falando com eles, tudo bem. Mas na hora que ele falou do Deus deles, na hora que ele disse: e quem é o rei que vos poderá livrar das minhas mãos? Aí, meu irmão, ele fez errado. Nessa hora, acho que Deus se levantou do trono assim e fez: como é que é? É o quê? E eles disseram e eu admiro nesses jovens, que eram jovens, a coragem. Eles podiam ter dito: não, a gente vai morrer, vamos segurar aqui. Eles disseram: olha, não quero saber não. Se Deus quiser livrar a gente, Ele livra. Se Ele não quiser, a gente morre. E se morrer ou se viver, eu vou estar com Deus, isso é o que vale. Queridos,
Esses rapazes deram uma prova assim, cabal, eles dizem assim: eu sei quem é o meu Deus. E você, querido, que está me assistindo agora, você sabe quem é o seu Deus? Como é que está a tua confiança no teu Deus? Você sabe quem é o seu Deus de verdade? Eu sei que todo mundo passa provações, passa tribulações, tem horas que dá vontade da gente querer parar, desistir, mas a gente não pode deixar de saber quem é o Deus da gente. E eles eu não quero saber, se Deus quiser ele me livra, se ele não quiser ele não nos livra. E o texto diz que, e porque a palavra do rei apertava, e o forno estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que levantaram Sadraque, Mesaque e Abednego. Se preocupe não, quem está se levantando contra você. Deixa que Deus cuida deles. E estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro do forno de fogo ardente. Aos nossos olhos, estaria tudo perdido. 7 vezes mais quente. O homem que jogaram já tinha morrido. Não tem mais jeito. Nada está perdido. Quando Deus está no negócio, quando Jesus está no negócio, tem jeito. Guarda essa palavra no seu coração. Quando Deus está no negócio, tem jeito. E ele diz: então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e falou e disse aos seus capitães: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam-lhe dizendo: é verdade, ó rei. Respondeu o rei e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo e que não há lesão neles, e o aspecto do 4º homem é semelhante a um dos filhos dos deuses. Queridos, você não está só. Eles 3 estavam lá, mas o homem de Deus estava lá. Jesus estava lá com eles. Jesus está contigo nesse barco, Jesus está contigo nessa situação, independente de qual seja ela. Saiba que você não está lutando só. Eles aqui também não estavam lutando só. E o texto diz: então chegou Nabucodonosor à porta do forno de fogo ardente e falou e disse: Sadraque, Mesaque, Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do fogo e ajuntaram aqueles povos que estavam ali, os líderes, os sátrapas, e o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos, e nenhum só cabelo da cabeça tinha sido queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha sobre eles. Querido, sabe o que Deus me diz nesse texto? Tu vai sair ileso. Deus vai te conduzir por essa situação. Então, falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos, para que não servissem nem adorassem algum Deus, senão o seu Deus. Querido, não foge não, não te acovarda não. Fica na tua posição e confia em Deus. Deus está contigo nessa batalha. Peça a Deus, confie em Deus, converse com Deus, chore diante dele, conte para Deus o seu problema, entregue a ele e espere, confie. O texto nos diz: por mim, pois, é feito um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e suas casas sejam feitas um monturo, porque não há outro Deus que possa salvar como esse. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Não há vitória sem luta. Já pensou se a vida da gente tivesse só vitória? Só vitória, a gente só contando que é bom, que é bom, que é bom. E a tribulação? E aquilo que eu passei para eu contar a você, que eu passei pela situação e Deus me deu vitória. Deus está escrevendo uma história da tua vida. Mas olha como é que está aqui no final. O rei Nabucodonosor fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego. Calma, vai passar. Dias bons não passam
Poxa, já acabou o final de semana, já acabou esse feriadão, já acabou esse congresso, já acabou o culto. Não passa, os dias maus também passam. Calma, Deus às vezes não livra a gente da fornalha, mas Ele livra a gente na fornalha, como Ele livrou Sadraque, Mesaque e Abednego. Agradeça, tenha calma. Deus continua no controle de cada situação. Coloca Deus na frente. Deus não livrou Daniel da cova dos leões, mas Deus livrou Daniel na cova dos leões. Deus não livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha, mas livrou na fornalha. Tu estás numa situação complicada agora que não vê situação. Calma, entrega a Deus. Ele continua no controle da tua vida. Como a gente ouve o hino quando começa o programa, o controle está na palma de suas mãos. Descansa, confia, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Amém? Que o Senhor, pois, te abençoe.